Entranhado entre histórias da criação e da aliança, está o relato de Sodoma e Gomorra. Essas cidades, localizadas no fértil Vale do Jordão, eram conhecidas por sua prosperidade e abundância. Elas floresciam em meio à riqueza natural, com rios que irrigavam seus campos e pastagens verdejantes. O povo desfrutava de uma vida confortável, seus mercados transbordando, seus campos frutíferos. As ruas eram cheias de vida, com comerciantes e compradores em constante movimento. No entanto, por trás dessa fachada de prosperidade, escondia-se uma escuridão, uma corrupção que acabaria por levá-los à ruína. A ganância e a luxúria começaram a envenenar a alma da cidade. Essas cidades, antes tão abençoadas, haviam se desviado do caminho da justiça. A moralidade que uma vez guiou suas ações foi substituída por um desejo insaciável de poder e prazer. Os habitantes, consumidos pela ganância e pela luxúria, haviam se afastado das leis de Deus. Eles se entregaram a comportamentos que desafiavam os princípios divinos. Seus corações, antes cheios de gratidão pela abundância que recebiam, agora estavam endurecidos pelo egoísmo e pela indiferença para com o próximo. A compaixão e a bondade foram substituídas pela arrogância e pelo desprezo. O próprio tecido de sua sociedade começara a se desfazer. Sua prosperidade, uma máscara para a decadência moral que corroía suas almas. A aparência de sucesso ocultava a verdade de uma comunidade em declínio espiritual. De fato, a história de Sodoma e Gomorra serve como um poderoso lembrete de como as bênçãos podem facilmente se transformar em maldições quando o coração está corrompido. É uma advertência eterna sobre os perigos de se afastar dos valores morais, quando o coração está corrompido. A história nos ensina que a verdadeira prosperidade vem da retidão e da fidelidade aos princípios divinos. Os pecados de Sodoma e Gomorra não eram meros assuntos privados, escondidos nas sombras. Eram atos públicos e flagrantes de desafio à ordem de Deus, uma rebelião aberta contra sua vontade. O livro de Gênesis fala de sua iniquidade, sua imoralidade sexual desenfreada, que corrompia a essência da sociedade. Sua crueldade e falta de hospitalidade para com os estrangeiros, uma marca de sua decadência moral. Eles haviam abandonado os princípios básicos de uma sociedade justa e compassiva, ignorando os valores fundamentais, optando por satisfazer seus desejos mais baixos e egoístas, sem qualquer remorso. Suas ações eram uma afronta direta a Deus, uma provocação que não podia ser ignorada, uma mancha na criação que ele havia declarado boa. Os clamores dos oprimidos que sofriam em silêncio, as vítimas de seu egoísmo e depravação, chegaram ao céu, implorando por justiça. Um lembrete constante de sua iniquidade, um peso que não podia ser ignorado. Deus, que é justo e misericordioso, observava tudo com um coração pesado. Não poderia permitir que tal mal se alastrasse e se espalhasse. Ele interviria, não para punir arbitrariamente, mas para manter a ordem moral de sua criação, para proteger os inocentes e restaurar a justiça. E assim, o palco estava armado para a intervenção divina, um momento de grande importância, um ato de justiça para restaurar o equilíbrio de um mundo à beira do colapso moral, trazendo esperança e renovação. Os clamores dos aflitos chegaram aos ouvidos de Deus. Ele viu a profundeza de sua depravação, a extensão de sua maldade. E então, ele decidiu agir. Mas antes de desencadear sua ira, ele escolheu estender uma mão de misericórdia. Ele enviaria mensageiros para avaliar a situação e oferecer uma chance de arrependimento. Abraão, conhecido por sua justiça, implorou a Deus para poupar as cidades, se ao menos algumas almas justas pudessem ser encontradas. Este ato de intercessão revelou a disposição de Deus em mostrar misericórdia, seu desejo não de punir, mas de redimir. Os mensageiros, disfarçados de homens, chegaram aos portões de Sodoma, na esperança de encontrar algum vislumbre de bondade em meio à escuridão. Neste momento,
O destino de Sodoma e Gomorra estava em jogo, um testemunho do poder da intercessão e da possibilidade de redenção. Os mensageiros, recebidos com suspeita e hostilidade, logo descobriram a profundeza da depravação de Sodoma, uma cidade mergulhada em pecado. Ló, sobrinho de Abraão e um homem justo que vivia em Sodoma, recebeu-os em sua casa, oferecendo-lhes abrigo e proteção. No entanto, os homens da cidade, consumidos pela luxúria e pela maldade, não respeitavam a santidade da hospitalidade. Eles cercaram a casa de Ló, exigindo que ele entregasse os estrangeiros para seus desejos pervertidos, uma demanda que chocou e horrorizou Ló. Este ato, um flagrante desrespeito pela hospitalidade e pela decência humana básica, selou seu destino, mostrando a profundidade de sua corrupção. Os mensageiros, revelando sua verdadeira natureza divina, confirmaram a destruição iminente das cidades, um julgamento justo e inevitável. Ao romper da aurora, fogo e enxofre caíram do céu, uma chuva de destruição que ninguém poderia escapar, consumindo Sodoma e Gomorra em um inferno de fogo, uma visão aterrorizante de devastação total. As outrora prósperas cidades foram reduzidas a ruínas fumegantes, um testemunho silencioso da ira divina. Um lembrete severo das consequências do pecado desenfreado, uma lição gravada para sempre na memória da humanidade. E assim, as cidades de Sodoma e Gomorra não existiam mais, varridas da face da terra. Seu legado, um aviso sombrio gravado nos anais da história, um conto de advertência para todas as gerações futuras. A esposa de Ló. Uma lição de obediência. Enquanto Ló e sua família fugiam da destruição, eles receberam uma ordem direta: não olhem para trás. Esta instrução não era meramente uma precaução física, mas um imperativo espiritual. Olhar para trás, se apegar às coisas que estavam deixando para trás, seria convidar a destruição sobre si mesmos. Tragicamente, a esposa de Ló, incapaz de resistir à atração de sua antiga vida, hesitou e olhou para trás. Naquele momento de desobediência, ela foi transformada em uma estátua de sal, um lembrete severo da importância da obediência e do desapego dos bens materiais. Seu destino serve como uma fábula, destacando os perigos de se apegar ao passado, especialmente quando ele representa uma vida de pecado e desobediência. Ecos de Sodoma. Avisos para o nosso tempo. A história de Sodoma e Gomorra, embora antiga, tem profunda relevância para nós hoje. Ela serve como um lembrete severo do poder destrutivo do pecado, não apenas em um nível individual, mas em sociedades inteiras. Quando a decadência moral se enraiza, quando a ganância, o egoísmo e o desrespeito pelos outros se tornam a norma, os próprios alicerces de uma sociedade começam a ruir. Vemos ecos de Sodoma no materialismo desenfreado, na busca pelo prazer a todo custo, na erosão dos valores tradicionais e na crescente aceitação de comportamentos antes considerados imorais. Embora possamos não enfrentar a destruição imediata pelo fogo, as consequências da decadência moral não são menos reais. Famílias destruídas, agitação social e perda de propósito e significado. A importância da moralidade. Construindo uma sociedade justa. A história de Sodoma e Gomorra destaca a importância vital da moralidade e da justiça na construção de uma sociedade forte e próspera. Quando nos afastamos desses princípios, quando priorizamos a autogratificação em detrimento do bem-estar do próximo, convidamos o caos e a destruição para nossas vidas e comunidades. As lições dessa antiga história são atemporais. A necessidade de compaixão, de hospitalidade para com os estrangeiros, de moderação em nossos desejos e de um compromisso com a justiça e a retidão. Esses não são preceitos religiosos ultrapassados, mas elementos essenciais para uma sociedade saudável e próspera.
Esperança. Após a destruição, o poder do arrependimento. Embora a história de Sodoma e Gomorra sirva como um aviso, ela também oferece uma mensagem de esperança. A disposição de Deus em poupar as cidades, se ao menos algumas almas justas pudessem ser encontradas, demonstra sua infinita misericórdia e seu desejo de arrependimento. Mesmo diante da iniquidade avassaladora, há sempre a possibilidade de mudança, de nos afastarmos do mal e abraçarmos a justiça. A destruição de Sodoma e Gomorra é um lembrete severo das consequências do pecado desenfreado. No entanto, é também um testemunho do poder duradouro do arrependimento e da possibilidade de reconstruir uma sociedade justa e moral a partir das cinzas da destruição. A escolha, em última análise, é nossa.